noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, com muita alegria. Nós estamos aqui dando prosseguimento ao nosso seminário de vida do grupo Emanuel, de Cerquilho, Cidade das Rosas. Eu me chamo Haroldo, nós estamos aqui, a nossa equipe da Comunidade Católica Javairi, para, junto com você que nos acompanha pelo Facebook, louvar e bendizer o nosso Deus e Senhor. Nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para darmos início a esta noite, eu quero convidar você para, junto conosco, pedir pela intercessão de Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe. Pedir que ela, como mãe intercessora, adentre a sua casa, adentre a nossa casa e esteja conosco uma vez mais. Não só alguns meses como ficou com sua parente Isabel, mas todos os dias da nossa vida. Vamos cantar pedindo a intercessão de Nossa Senhora, pedindo que ela venha à nossa casa. Queremos esta noite, ó Mãe, convidar-te para junto conosco, para que formemos neste momento, junto com esses irmãos que nos acompanham nesta noite do seminário, dando prosseguimento, clamamos pela tua intercessão, Maria. Fica conosco, Senhora, fica. Sabemos que tu não és onipresente, onipotente e onisciente, mas tu podes, neste momento, enviar teus anjos, querubins e serafins, à casa desse meu irmão, dessa minha irmã, que talvez esteja passando por provações, dificuldades. Nós queremos os pedir, Senhora, passa à frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Maria, tu és também a porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, nós te pedimos, passa à frente de tudo aquilo que nós não podemos resolver. E fica conosco. Permite que teus anjos estejam a nos proteger, e que debaixo do teu santo manto, ó Senhora, estejamos refugiados contra todos os dardos inflamados do inimigo. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém.
Também queremos esta noite clamar pelo Espírito Santo que nos foi dado, pois somos templos e aqui estamos também para podermos implorar pela tua unção, por um novo derramamento do poder, da graça, da unção, para que não só carismas, mas sim fluam em nós os dons de santidade, para que possamos um dia estar lado a lado, junto com o Senhor, na eterna glória. Vamos pedir que o Senhor nos favoreça com o Espírito Santo, que Ele nos dê essa graça uma vez mais, esta noite. O que está doente, cura o que está doente, brisa no verão ardente, queremos te louvar, Espírito de amor, doce hóspede da alma, Espírito de força, Espírito consolador, autor de todo bem, autor de todo cura o que está doente, cura o que está doente, brisa no verão brisa no ardente, verão ardente, queremos te louvar e ver jorrar no nosso interior rios de água viva, ó Espírito de santidade, age com poder neste lugar. Aqui, há uma unção de Deus neste lugar, e esta unção nos leva ao profundo amor, nos leva a transbordar. Há uma unção de Deus aqui, há uma unção de Deus neste lugar, e esta unção nos leva ao profundo amor, nos leva a transbordar. Nós nos pedimos, Espírito Santo, a tua graça consoladora. Sabemos que muitos dos nossos irmãos estão atravessando por momentos difíceis, até mesmo de desemprego, de enfermidade, de perda de seus entes queridos. Por isso nós queremos nos pedir que essa unção que está não só aqui, está aí também onde você está, meu irmão, minha irmã. Tome posse disso. Porque esse Espírito Santo, ele age com poder. O próprio Jesus disse, onde dois ou mais se reunirem em meu nome, eu estou no meio de vós. E nós cremos nisso. Nós cremos que esse Deus que nos cura, esse Deus vivo que caminha no nosso meio, pode também esta noite te visitar o teu coração e te consolar. Ele que é o autor de todo bem. Nós nos pedimos, ó Espírito Santo, que do nosso interior possa realmente jorrar rios de água viva. Nós clamamos, Espírito Santo, derrama sobre nós o teu poder. Dai-nos, Senhor, esta noite, adentrar na sua intimidade, para uma vez mais poder a nossa alma estar cheia de ti. Vem, Espírito Santo, e nos ensina, Senhor, a rezar, pois não sabemos rezar como convém. Tua palavra nos diz que é o próprio Espírito que vem auxílio à nossa fraqueza. Vem, Espírito Santo, vem ao Paráclito, vem Consolador, vem, Espírito Santo, vem, Espírito de Deus. Há uma unção de Deus aqui, há uma unção de Deus nesse lugar. Esta unção nos leva ao profundo amor, nos leva a transbordar. Há uma unção de Deus aqui, há uma unção de Deus nesse
Nós cremos nessa unção, nós cremos no Teu Espírito Santo, Paráclito, Consolador, Santificador das almas. Nós clamamos, Senhor, como entrastes em Pentecostes e soplastes sobre os Teus apóstolos o Espírito Santo. Nós os pedimos uma vez mais, sopra sobre nós, sopra sobre esses irmãos e irmãs que nos acompanham e que oram conosco. Vem, Espírito Santo, tranquilizar-nos. Vem, Espírito Santo, ensinar-nos a verdadeira razão de nossa existência, que deve ser única e exclusivamente para a glória de Deus. Vem, Espírito Santo, vem, Tu que és maravilhoso conselheiro, Tu que és o grande eu sou, Deus forte. Vem, Espírito Santo, Tu que és o motor da nossa igreja, o dínamo, a força. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito de Deus, e ensina-nos a sermos verdadeiros adoradores, como Tu espera de nós. Vem, Senhor, sopra sobre nós Teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, cuida de nós, unge-nos, capacita-nos com a Tua sabedoria, com o Teu entendimento. Vem, Espírito Santo, traz a nós esta noite o desejo ardente de Te ouvir e de Te servir. As feridas, os nossos, tudo é possível àquele que crê. Por isso nós os pedimos, vem, Espírito Santo, com Teu fogo, vem cauterizar toda ferida. Vem, Espírito Santo de Deus, vem. E queremos também, meu irmão, minha irmã, louvar o nosso Deus, exaltar o Seu santo nome, bendizer Ele que é o Rei, nosso Rei, o nosso Senhor. Pois serás perdoado. Jesus te ama. Jesus te ama. Meu irmão.
bendizemos, nós te glorificamos, exaltamos o teu santo nome. És bendito, és o nosso Deus e Senhor, és o nosso mestre, és aquele que cura, aquele que liberta, és o remédio, és o médico ao mesmo tempo. Nós te exaltamos, Senhor. Bendito sejais, glorificado seja, Senhor, agora e para sempre. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Toda honra e toda glória a ti, Senhor. Amém. Meu irmão e irmã, o tema proposto nesta noite é o senhorio de Jesus, Jesus como nosso Senhor. Nós já ouvimos falar da salvação e esta noite nós queremos adentrar falando sobre Jesus. Como diz lá Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 3, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pela ação do Espírito Santo. E para reconhecermos esse senhorio, é necessário crer que Jesus é o Messias, que é o enviado do Pai para cumprir a grande promessa do amor. O próprio Jesus diz: vós me chamais de mestre e Senhor, e eu o sou. Está lá no Evangelho narrado por João, capítulo 13, versículo 13. Mas como é que eu posso ter realmente Jesus como meu Senhor? Primeiro, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você que é preciso que nós o conheçamos. É preciso que nós tenhamos para com Ele uma intimidade. O Senhor espera de nós verdadeiramente essa intimidade. Não basta eu dizer que Jesus é o Senhor, se eu verdadeiramente não o deixar ser, se eu não tiver para com Ele uma intimidade. Veja, o profeta Oséias, ele diz no capítulo 6, vinde, voltemos ao Senhor, Ele feriu-nos, Ele nos curará, Ele causou a ferida, Ele a pensará, Ele nos dará de novo a vida em 2 dias, ao terceiro dia Ele nos levantará e viveremos em sua presença. Apliquemo-nos a conhecer o Senhor. Sua vinda é certa como a aurora, Ele virá a nós como a chuva da primavera que irriga a terra. Veja que no versículo 3, o profeta está dizendo: apliquemo-nos a conhecer o Senhor. Nós precisamos buscar essa intimidade com o Senhor. Porque vejamos, o escravo, ele não tem mão. O escravo não tem vontade. O escravo faz a vontade do seu Senhor. E quando nós proclamamos que Jesus é o Senhor da nossa vida, nós temos simplesmente que fazer o que Ele manda. Eu não fico fazendo aquilo que eu quero. Não sei se você está conseguindo entender. Eu pergunto para você nesta noite: Jesus tem sido o Senhor na sua vida? Você tem permitido que Jesus realmente exerça o senhorio na sua vida? Seja na sua vida familiar, profissional, social? Ou você tem ainda algumas reservas para com isso? Porque tem muitas pessoas que dizem assim: se eu deixar o Senhor, se eu falar para o Senhor ser o Senhor da minha vida, eu perco a minha liberdade. Eu ouço muitas vezes as pessoas falar isso, que não precisa rezar tanto, que isso não vai levar a nada. Mas veja, a palavra de Deus é que nos garante tudo isso. Porque ela diz lá em Filipenses, no capítulo 2, Paulo aos Filipos está dizendo, no capítulo 2, no versículo 9 seguintes: por isso Deus exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes. Ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é Senhor.
Não é nós que o fazemos. Quando nós louvamos o Senhor ou quando nós entregamos a nossa vida, não é o Senhor que é favorecido. Somos nós os favorecidos. Ele não deixa de ser Deus, Ele não deixa de ser Senhor se você não o louva. Mas não acontece a mudança em nós se nós não orarmos, se nós não buscarmos essa intimidade com o Senhor. Por isso que Paulo vai dizer lá, Romanos capítulo 9, capítulo 10, versículo de 9 a 10, se confessares com a tua boca que Jesus é o Senhor, tu serás salvo. Meu irmão, minha irmã, é uma grande oportunidade que nós estamos tendo nesses dias, deste seminário, de podermos ouvir, de aprender e de sermos um pouco mais íntimo com o Senhor. Esse nome que está acima de todo nome, é preciso estar também acima das minhas vontades, das minhas coisas. Nós vemos hoje o Evangelho que nos diz que aquele que encontrou um tesouro vai e vende tudo, vai e compra aquele campo onde está o tesouro. Nós temos esse tesouro na nossa vida, Jesus Cristo. Como diz lá o Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, exaltado pela direita de Deus, recebeu do Pai o Espírito, o dejeto de promessa. Ele é aquele que o Pai nos enviou para poder vivenciar a libertação. Como diz ainda a palavra, saiba, portanto, toda a casa de Israel, com certeza Deus constituiu Senhor e Cristo a esse Jesus. O título de Senhor estabeleceu-se como dono absoluto de todo o universo, do passado, do presente e do futuro. De tudo que há, nós precisamos entender que o título Senhor, Kyrios, que no Antigo Testamento era reservado exclusivamente para Deus, também passa a ser aplicado para Jesus, que afirma uma forma eminente do seu caráter: Jesus é o Senhor. Nós vemos Pedro, esses dias mesmo, professando: a quem iríamos nós, Senhor? Pois só tu tens palavras de vida eterna. Nossa alma, meu irmão, minha irmã, tem necessidade de estar na presença do Senhor. Nossa alma tem necessidade de estar com o Senhor. Entenda isso. Nós precisamos buscá-lo constantemente para adorá-lo, para podermos que aconteça em nós aquilo que o apóstolo Paulo diz, que o nosso homem interior cresça à estatura de Cristo. Para isso, eu preciso me deixar ser moldado pela ação do Espírito Santo, mas pelo senhorio de Jesus. Ele tem que assumir a nossa vida. É Ele o capitão do nosso barco. Então é Ele que tem que estar no leme e não nós. Porque quando nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, pela nossa cabeça, nós erramos. Nós não conseguimos. Mas quando nós colocamos isso na mão do Senhor, nós vemos que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. É a palavra de Deus que nos leva a proclamar esse senhorio. Porque se confessares com tua boca que Jesus é o Senhor e creres de teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Meu irmão, talvez você esteja nesta noite passando por dificuldades financeiras. Está endividado, fez muitas dívidas e não sabe nem como pagar. Talvez o que está te atrapalhando seja uma enfermidade na sua família. Ou talvez um problema profissional lá no seu trabalho. Talvez você esteja desempregado, desesperado, vendo seus filhos, vendo sua família também ficarem nervosos diante da situação. Mas quando nós buscamos Jesus como Senhor da nossa vida, Senhor da nossa história, caiam 1000 à minha esquerda, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, diz o salmista lá no Salmos 90. É preciso aprender a confiar, é preciso aprender a estar no Senhor, no seu coração chagado e sagrado que nos apoia, que nos consola. Vinde a mim, vós que estáis cansados, eu vos aliviarei.
O próprio Senhor nos disse isso. Quando você confia, quando você assume e deixa o Senhor cuidar das coisas, você vê a mão de Deus realizando maravilhas na sua vida. Para isso é preciso deixar que o Senhor assuma o leme da sua vida, da nossa vida. Creia nisso e ser Senhor de tudo. Você, antes de tomar uma atitude, passa a perguntar: Senhor, devo fazer? Posso fazer? Lembre-se, Ele é o Senhor. Não é você que vai fazendo do seu jeito, não. Porque muitas vezes nós fazemos do nosso jeito, erramos, acontecem coisas desastrosas e depois nós corremos para Ele, pedindo que nos ajude, Senhor. Me vem à memória agora aquele fato daquela noite em que Jesus aparece andando sobre as águas. Pedro e os demais estavam no barco. E quando João fala, é o mestre, ele vai e fala: se és tu, Senhor, manda que eu vá. E o que acontece? Pedro sai do barco porque Jesus disse: venha. E Pedro começa a caminhar nas águas também. Mas de repente, ele começa a afundar. E quando começa a afundar, ele grita: Senhor, socorro, salva-me. E Jesus o levanta, o soergue. Jesus é Senhor. Jesus é o Senhor, o nosso Senhor. Lembre-se disso. Nos momentos difíceis da sua vida, lembre-se, Jesus está no leme. Ele é o meu Senhor. Mas antes de você tomar a sua atitude, não que você não tenha direito a fazer planos, tem sim. Mas não adianta levar os seus planos prontos, pedindo para que o Senhor os concretize. Você pode fazer, mas apresente-os a Ele, para ver se Ele realmente concorda. Se Ele não concorda, Ele fará o melhor. Creia nisso. O Senhor te fará realmente o melhor para você e para os seus. Lembre-se disso. A palavra de Deus nos conforta e nos consola quando nós vamos até Ele e ouvimos dele: vinde benditos do meu Pai para o lugar em que eu vos preparei. É uma palavra consoladora, mas de quem tem o poder. Porque Ele mesmo já disse: na casa do meu Pai há muitas moradas e eu vou preparar-vos um lugar. Você e eu temos um lugar. E o nosso lugar é o céu. Foi de lá que nós viemos e é para lá que nós vamos voltar. Por isso, o profeta está dizendo: apliquemo-nos a conhecer. Você conhece a voz do Senhor, que é o seu pastor, que é o meu pastor, porque o próprio Senhor disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz, me ouvem. Então comece aí a treinar o seu ouvido para ouvir a voz do Senhor, que te chama. Vem para mais perto, vem para aonde eu estou. E muitas vezes nós não queremos estar junto com o Senhor. Muitas vezes nós não queremos estar aos pés do Mestre. Lembre-se daquele momento em que Jesus, passeando por Betânia, se achega na casa de Lázaro, Maria e Marta. E Maria se lança aos pés de Jesus. E Marta fica ao cuidado da casa. Não que não precise cuidar da casa, mas naquele momento, a melhor coisa a ser feita era ficar aos pés do Senhor. A casa poderia ser limpa depois, a comida poderia esperar um pouco mais para ser feita, mas o Senhor ia embora depois. Então era necessário estar aos pés, ouvir o que o Mestre quer, ouvir o que o Mestre quer para você e para mim. Você sabe o que o Senhor quer para você, para a sua família? Você, meu irmão, que caminha na igreja, que faz parte até mesmo do grupo de oração e que é até servo, eu pergunto para você: você conhece os planos do Senhor para ti? Como homem, como mulher, como um servo, como uma serva? Se não conhece, está chegando a hora de você dobrar os seus joelhos para poder ouvir do Senhor.
deixar o Senhor comandar toda a sua história, deixar o Senhor cuidar da sua vida, porque esse poder, como diz lá em Mateus 28, ele mesmo vai dizer: todo o poder me foi dado. Lembre-se, não é mérito nosso, não é nós que o fizemos como Senhor. É o Pai que enviou o seu único Filho para que fôssemos salvos, para que o tivéssemos como Senhor, Redentor e Salvador. Eu sei que é difícil.